Legal. Sejam todos bem-vindos, então, bem-vindas ao nosso encontro, nosso seminário de hoje. E que legal, hoje não tem ninguém diferente? Claro que não. Por quê? Porque a Renata vai ser nossa capitã. Renata Venceslau, que legal, que honra tê-la aqui com a gente todos os dias e agora à frente desse leme. Então, eu convido já a gente a fazer a nossa abertura e irmos chegando, e depois a Renata fala um pouco dela. Lembrando que não sei se tem, deixa eu ver se tem alguém novo aqui, acho que não. Então não preciso falar do projeto, todos já sabem. Esse projeto derivou da Atento, que é um grupo de prática em escuta. Quem quiser conhecer mais, entra no site e tal. Vou colocar aqui o site no nosso bate-papo. Maíne, seja bem-vinda. Edith, eu vi que está entrando também. Boa noite. Já abro a câmera, pessoal. Só uns minutinhos. Boa noite. Eblisa também, seja bem-vinda. Boa noite. Estávamos todas juntas numa reunião. Legal. Então, vou pedir para vocês fecharem os microfones e a gente vai fazer a nossa abertura do dia de hoje. Ok? Vamos lá? Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Alberto Caeiro. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Rubem Alves. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio a essência de todos os inaudíveis sons. Muito bem, chegamos então. E nessa chegada, bem-vindo Renato também, que foi entrando aí, a Ine, nesse caminho, a Roseli também, não dei oi, acho que só. Lise também, Lise, Joyce, visto você, Joyce. A Joyce que vem nos encontrando aí por outras vertentes, né, Joyce? Muito bem. Então, hoje, vamos compartilhar da escuta circular compartilhada. Que a Renata Venceslau vem trazer aqui a experiência dela de mais de uma década fazendo isso. Ela é nossa, eu tenho muita sorte de estar envolvido em vários projetos aí com a Renata, porque ela traz na sua mochila bagagens muito expressivas com relação a círculos, com relação à convivência, com relação à CNV, né?
praticamente criou, está criando os 3 filhos com base nisso. Então, que desafio diário e quantas histórias ela tem. Então, ela tem muita propriedade para trazer o que está trazendo. Por isso, acho que vai ser muito legal e importante para nós que estamos querendo aprimorar de alguma forma a escuta, ver um pouquinho para essa forma da escuta circular. Renata, é contigo, tá, o Leme? Gratidão, Lê. Bom, antes de começar já a trazer esse cheirinho do que eu quis dizer com isso, né, de escuta circular compartilhada, já digo que não é algo que existia, assim, né, é essa escuta específica, mas é o que eu consegui reunir durante minha vida, de buscas para encher essa mochila que o Leandro falou, né, encher essa mochila de recursos. E o círculo de construção de paz eu trago hoje como uma forma de poder trazer, não tudo, mas trazer alguma coisa dessa mochila para dentro de uma estrutura de confiança. Então, eu vou depois abrir um pouquinho mais sobre o círculo, mas eu não comecei no círculo, comecei quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, estudando CNV, comunicação não violenta, né, para quem não conhece, mas depois eu vim estudar direito e fui para mediação e com várias ferramentas também de mediação, e aí conheci os círculos restaurativos, que não é igual ao círculo de construção de paz que eu vou trazer hoje, mas eu comecei a estudar primeiro os círculos restaurativos, que vem mais da comunicação não violenta mesmo. Um dos meus mestres inspiradores foi Dominique Barter, que quando meus filhos estudavam na escola Waldorf, até hoje tem um que estuda, a gente colocava esses círculos na prática dentro da escola, e ele foi nos orientando. E depois, um pouco mais tarde, eu conheci o Círculo de Construção de Paz, inspirado na Kay Pranis, que depois eu vou falar um pouquinho mais dela, mas tudo isso traz uma base forte para mim, que é essa base indígena, essa inspiração dos índios mesmo. E já conto uma história de como eu conheci o Círculo de Construção de Paz. Eu fiz alguns cursos e fiz até com a Olivia, que todo mundo conhece, Edith e tal. E assim, os índios, eles têm uma forma de lidar com os conflitos externos e outra forma de lidar com os índios, que eu digo são as tribos que a Kay Pranis estudou. Isso eu estou trazendo não os índios como se fosse geral, mas as tribos que ela estudou para se inspirar e construir os círculos de construção de paz. Então, dentro dos conflitos na tribo, o poder era pulverizado, não tinha o cacique que mandava e os outros que obedeciam. Então, eles têm esse negócio da fogueira, que depois a gente, né, colocamos ali algo similar como o centro de mesa ou algo assim, e o cachimbo da paz, que eu até tenho um aqui comigo, que um amigo me deu, e ele pegou no fundo de um rio, e eu levo ele comigo. É lindo. Depois eu coloco uma foto no grupo que é cheio de detalhe. Mas é bem natural, assim. Ele não mexeu, ele deixou bem natural. E então esse bastão dentro das tribos lá que ela estudou é o cachimbo da paz. E independente do que se usava nesse cachimbo, o que a Kay viu de qualidade é como eles se escutavam e como eles traziam uma isonomia, assim, sabe? Como eles traziam uma igualdade para essas reuniões de falar de conflitos internos da tribo ou celebração de dentro da tribo. Quando o conflito era externo, uma tribo com outra tribo ou a tribo com pessoas brancas, aí o cacique é que mandava mesmo. Mas internamente, nas tribos que a Kay Pranis estudou, existia toda uma igualdade quando iam levar algum problema para se falar nessas reuniões ou uma celebração. E eu já vou colocar aqui algo de ancoragem mesmo, que eu trouxe pouca coisa teórica, porque a gente tem pouco tempo. Eu preferi dar uma qualidade para o nosso tempo fazendo uma vivência um pouquinho maior.
mas eu vou trazer também essa ancoragem para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela. Deu certo aí, Lê? Estão vendo minha tela? Deu certo. Tá. Então, círculo de construção de paz que eu vou trazer para vocês hoje aqui, um cheirinho, é algo que vem com a inspiração da Kay Pranis, né? Tem vários. Tem o círculo restaurativo, que aí vem mais da comunicação não violenta do Marshall, e esse aqui a gente vai falar. E assim, a diferença principal que eu vejo é como corre o bastão da fala, que é isso que eu estava mostrando para vocês, que é um equalizador de fala. No circular, ele vai correr por todas as pessoas, independente se a pessoa quer falar ou não, ela pode ou manter o silêncio, ficar segurando o bastão da fala no momento dela, ou passar para a pessoa do lado, mas corre por todas as pessoas. Já no círculo restaurativo não é bem assim, ele pode pipocar de um lado para o outro, é um pouquinho diferente, que a gente usa mais na justiça restaurativa aqui, quando precisa de um diálogo mais pontual e mais ritmado. O círculo de construção de paz me traz mais profundidade, por isso que eu acho que eu gostei bastante dele. Então, a pessoa que me inspira para trazer o círculo para vocês é a Kay Pranis, é uma norte-americana que estudou tribos canadenses, estudou tribos norte-americanas e aí fez esse trabalho lindo, que depois eu posso passar até mais material teórico para vocês sobre o que ela criou. Ela tem uma apostila que ela quer que seja divulgada mesmo, criou em PDF, e que todo mundo pode acessar, e é algo simples e didático, para quem quiser começar um círculo. Então, eu já falei um pouquinho, né, da onde que vem. Nas tribos, o cuidador do cachimbo da paz é o pajé, e nos círculos, o cuidador desse cachimbo da paz, que é o bastão da fala, é o facilitador e o cofacilitador, que vai servir para cuidar de um ambiente. Ele não tem um poder maior que os outros, não, ele está junto com os outros, mas ele está ali para cuidar de um ambiente, fazer perguntas. E aí, quando o cachimbo da paz é partilhado entre as pessoas, é para trazer na parte indígena, né, a honra, a verdade, a compreensão. É essa a intenção de quando se compartilha o cachimbo da paz, que a gente chama hoje nos círculos de bastão da fala ou pau da fala. A estrutura de um círculo de construção de paz tem a cerimônia de abertura, que até já vou colocando o que a gente tem usado para fazer esses encontros com vocês. Essa abertura que eu e o Lê fazemos, de ler algo sobre Rubem Alves, e também de colocar aquela música inicial, tem a ver também com a cerimônia de abertura. Já é algo de chegança mesmo, de abertura. Estou chegando e estou colocando algo. E essa cerimônia de abertura, ela pode ser, até falo que seria bom que fosse, de acordo com a cultura da onde a gente está levando o círculo. Por exemplo, eu faço círculo em escolas aqui em Curitiba. Então, eu sempre pergunto para algum aluno, né, ou para todos os alunos, se quer trazer uma abertura e um fechamento. Então, ele vai trazer uma música que ele gosta, ele vai trazer uma poesia que ele gosta, ou qualquer coisa que ele queira, para já trazer que o círculo não é do facilitador, é de todos que estão ali. Depois da cerimônia de abertura, que é o que a gente fez no comecinho, tem o check-in, que é a chegada. É uma investigação de como é que eu estou chegando nesse momento. A gente pode falar de sentimentos, a gente pode falar também nesse check-in de apresentações, se eu estou num grupo que eu não conheço muito bem as pessoas. Então, é o momento de eu me apresentar e de fazer essa investigação interna e escutar o externo, porque várias pessoas também vão falar como é que estão chegando. O check-in, para mim, é importante porque ele mede o ambiente. Então, a partir do check-in, eu posso levar em consideração aquilo que eu estou escutando de uma outra pessoa. Por exemplo, se eu estou numa empresa, tem empresas adotando o check-in, que alguém se divorciou da mulher ou do marido e traz isso no check-in, hoje eu estou bem mal porque eu me divorciei do meu marido, estou triste, estou tensa, tal. Como vai ser o meu diálogo com essa pessoa? Ou se está passando por uma doença grave, se perdeu a mãe.
eu tenho como levar em consideração ou não. Eu posso ter essa informação e também não, né, não é uma obrigatoriedade eu levar em consideração. Mas a partir do momento que eu tenho a informação de como o outro tá, e não é simplesmente, pô, o cara chegou de cara fechada e não me deu oi. Tem muita coisa por detrás dessa pessoa, e principalmente se é uma pessoa que às vezes chega de cara aberta todo dia. E ela chega de cara fechada, ao invés de eu julgar, olha lá, que mal-humorado, né? Tem dias que tá assim. Se eu fico sabendo do porquê daquilo, é mais fácil, eu vou entender um jeito melhor de eu me conectar com essa pessoa. Enfim, o check-in para mim é isso. E aí eu já vou propor para vocês hoje, convidar vocês a fazer uma prática de check-in, de chegada. Eu vou escrever até ali, ó. Cadê? Deixa eu só pegar a prática aqui do check-in. Prática do check-in. Eu pensei em 6 minutos no total, 2 minutos para cada um, e eu vou colocar essas perguntas depois no chat. Mas o que vocês vão responder é isso aqui. Peraí que vocês estão bem aqui. Se eu fosse um animal, que animal que eu seria? E por quê? Tentem não ficar racionalizando muito, não. É o que vier espontâneo, na hora. Assim, que animal que eu ia gostar de ser? E por quê? E se você não conhece o grupo, antes de falar o animal, se apresentar para as pessoas que vão junto com você. E depois falar o que está sentindo nesse momento. Olê, eu estou pensando em fornecer aquela lista de sentimentos e necessidades, não agora para esse exercício mais tranquilo, mas se você tiver aí como compartilhar no WhatsApp ou aqui mesmo no chat, para depois eles terem um amparo. Não sei se você consegue fazer isso. Mas falar o que está sentindo nesse momento, em algumas palavras. Cada pessoa vai ter 2 minutos. Isso é bem importante no círculo também. Pode ser que eu tome conta do momento do outro e fale mais do que os 2 minutos. Mas aí ter consciência de que alguém vai falar menos. E tudo bem se acontecer que eu tenha que falar muito, sabe? Eu não sou daquela de, você não deixou o outro falar. Talvez você tenha que falar mesmo e os outros tenham que ficar sem falar. Isso é o grupo que vai equalizando. Então, eu vou colocar vocês, em trio para fazer esse exercício aqui. Deixa eu só escrever ali no grupo o que é. E aí eu vou parar de compartilhar um pouco. Veja se todo mundo entendeu. Ficou alguma dúvida desse exercício de check-in para alguém? Não? Certo. Então, Lê, se você quiser já colocar em trios. Beleza, só estou terminando de configurar aqui as personalidades duplas com... É importante para chegar a imagem e som. Isso. Uhum. Bem, 7. Aí, deixa eu achar você aqui, Renata. Aqui. Eu não vou, daí eu rejeito o convite. Tá. Só esse, tá, Lê? 3. Tudo bem? Um grupo só que vão ter 4 pessoas. São 2. Ok. Pronto, podemos ir? As perguntas estão ali? As perguntas estão ali, check-in de vocês. Vamos viver o círculo de construção de paz na pele. Alguém não entendeu o que é para fazer? Tem alguma dúvida? De boa? Então, vamos lá. Boa. Já sei, não deu tempo de terminar de falar. Já sei, cortou, já sei. O cruel da história sou eu. Sou o policial mau. O homem do tempo. Alguém borboleteando? Deu tempo para todo mundo fazer exercício? Deu. Mais ou menos. Deu sim. Ok. Então, deu para sentir na pele essa checagem que se faz internamente e do coletivo, assim, né? Escutar como é que o outro tá também. Ok? Esse é o exercício do check-in, então. Dentro daquela estrutura, né? Que tem a abertura, dentro do círculo de construção de paz, o check-in,
para saber como é que eu tô e como é que o outro tá, e como eu faço para levar isso em consideração, se eu quiser levar. E agora eu vou continuar aqui a estrutura. Depois do check-in, de compartilhar minha tela aqui. Vixe. Enfim, deixa eu colocar aqui. Então, depois do check-in, que é essa chegada, dentro do círculo tem valores e diretrizes. Eu vou explicar aqui já num futuro sobre as estruturas. Valores e abertura é aquilo que eu já expliquei para vocês. O check-in é isso que vocês fizeram agora, apresentações pessoais, investigação dos sentimentos. E valores e diretrizes, que para mim é importantíssimo dentro de um círculo. Os círculos que eu pulei essa etapa por conta de tempo não foram tão eficientes quanto aqueles que a gente usou um tempo para se debruçar sobre valores do grupo e diretrizes. Diretrizes que são os combinados. Quando eu vou fazer um grupo, por exemplo, com adolescentes, eu, através de uma pergunta, que pode ser investigativa mesmo, né? Quem que te inspira na vida, dentro da sua família ou fora dela, qual é a pessoa e que valores que ela traz consigo, as pessoas vão começando a investigar quais valores são importantes na minha vida, que eu não abro mão. E esses valores é importante que sejam ditos e, para mim, também que sejam escritos. E depois que sejam colocados numa peça de centro que eu vou mostrar depois qual é a função dessa peça de centro. Então, através dessas perguntas norteadoras, cada um vai falando, por exemplo, para mim, eu pensar em alguém na minha vida, ou mesmo na minha vida, para mim é muito importante o respeito, amor, empatia, e com isso eu vou construindo e deixando visível para as outras pessoas quais são os valores que eu não abro mão. Na minha vida tem muitos valores que são importantes, mas tem alguns que são mais. E aí eu trago com clareza para dentro desse círculo para começar a criar algo de confiança. E todo mundo fala, todos os participantes desse círculo têm a oportunidade de falar desses valores. Depois de posto esses valores escritos e a gente não faz, por exemplo, se alguém falar que respeito é importante e eu também falar que respeito é importante, vão ter 2 papeizinhos de respeito ali, a gente não exclui nada de valores. Depois disso, a gente vai para as diretrizes de um círculo. Diretrizes são os combinados, que também, às vezes que eu trabalhei, coisinhas bobas, assim, por exemplo, agora que a gente está fazendo o círculo virtual, né? Tem adolescente que não consegue ficar parado na frente do computador, e um dos combinados é que eu possa andar para lá e para cá e ninguém vai ficar incomodado, achando que eu não estou interessado, porque a pessoa precisa andar que, né, fica com dor nas costas. Então tem tantos combinados práticos que também é colocado na mesa, quanto combinados de uma ordem mais subjetiva. Por exemplo, para eu ter confiança nesse lugar que eu estou, é importante que ninguém me julgue ou ninguém expresse o julgamento, porque ninguém me julgar às vezes é difícil, né? O julgamento está intrínseco ali na pessoa, mas que ninguém expresse esse julgamento, porque a gente está num lugar aqui de não julgamento mesmo. Então, para mim é importante que tenha esse combinado de ninguém ficar me julgando pelas coisas que eu vier a falar aqui. Então, esses combinados pode ser que entre em confronto com outro combinado. Por exemplo, alguém quer ficar com o celular durante o círculo. E isso para outra pessoa pode incomodar. Falando, não, mas você com o celular aí, eu tô achando que você não está prestando atenção no que está sendo dito aqui, eu fico incomodado. Então, os combinados, ele sempre vai ter uma rodada de consenso. Depois que colocamos todos os combinados na mesa, as pessoas vão falar, eu vou consentir todos esses combinados, ou não, aquele do celular, realmente tá me borboleteando o estômago. E aí as 2 pessoas vão poder conversar sobre o que fazer para ter um combinado que possa fazer parte e deixar as 2 pessoas com segurança de estar naquele lugar. Pode ser que a pessoa que falou do celular abra mão, pode ser que ela não abra mão, aí é uma discussão entre combinados. Então, só para dizer que valores todos são inclusos no círculo. Combinados vai ter um consenso, vai ter uma rodada para ver se todo mundo consente, porque as regras todo mundo vai seguir.
E essas regras, quando a gente faz um círculo contínuo, que é o caso que eu faço lá nessas escolas, eu sempre estou lembrando os valores do grupo e os combinados do grupo. E pode ser que esses combinados mudem. Pode ser que um dia eu queira levantar da cadeira toda hora, no outro dia eu não queira mais. Então, tem combinados, por exemplo, quando era presencial, de compartilhar comida. Agora, no online, não tem mais isso. Então, um combinado que caiu em desuso, mas aí um outro aluno falou que para ele é importante que as pessoas, na hora do círculo, estejam bem servidos, assim, ele falou. De tá com alguma coisa para beber, ou tá mesmo beliscando alguma comida, que tá tudo bem, que ninguém fica incomodado que o outro está comendo. Então, é isso. E para que serve valores e diretrizes e combinados? É para delimitar o espaço comigo, o eu com o outro e o coletivo, né? A partir do momento que eu estou olhando para o que é importante para uma pessoa e para o coletivo, eu estou consentindo aquilo. Falar, então agora, se eu discutir esse combinado, se borboleteou no meu estômago e eu falei, eu faço parte dele. Agora, se eu vou lá e jogo combinado, jogo diretriz, ó, vai ser assim o círculo hoje. Vai acontecer isso, 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 isso. Aí não é combinado. Aí eu só estou falando das minhas regras. E quando eu sinto que dentro de um círculo, na hora que eu coloco para todos decidirem o que é melhor para aquele espaço, as pessoas ficam mais seguras e mais confiantes de poderem falar o que queiram falar. Para mim tira uma trava das pessoas quando elas se sentem pertencentes a um círculo de construção de paz. Então é para isso que serve valores e diretrizes. Perguntas norteadoras, que também é uma das estruturas do círculo. Mas quer ver, deixa antes eu voltar aqui para essa estrutura, então, né? Valores e diretrizes. A estrutura geral é essa: cerimônia, check-in, valores e diretrizes. Nem sempre a gente consegue colocar isso dentro de um círculo, se for curto, às vezes vai pular essa parte. Contação de história, que eu chamo de atividade principal, que é o que eu vou tirar da minha mochila. Eu vou falar hoje sobre CNV numa escola, então vai ser a partir de contação de história. Eu vou trazer perguntas e os jovens ou os adultos vão falar sobre aquelas perguntas. E essas perguntas servem como um foco, porque num bate-papo é comum na minha vida que vai se perdendo o foco daquele círculo. Quando eu trago uma marcação com perguntas e repito essas perguntas, foi até a gente teve num outro seminário de escuta, aí a importância de fazer as perguntas, eu fico com o foco daquilo. Se eu vou falar sobre sentimentos da comunicação não violenta, eu trago uma pergunta para falar sobre aquilo e até para trazer informações, mas para não fugir do foco. Então é para isso que serve ali as perguntas norteadoras. É um estímulo para conversar a respeito de alguma coisa e manter o foco, e são formuladas para facilitar uma discussão. Para isso que serve para mim as perguntas norteadoras. Outra coisa importantíssima do círculo, que eu falei um pouquinho para vocês, mas é sobre a equalização da fala e a peça de centro. A peça de centro numa tribo é a fogueira. Os índios ficam lá em volta da fogueira e trazendo isso agora para o círculo, né? O que é essa peça de centro? Para mim é um ponto de apoio e energético também. A partir do momento que eu olho para o centro, virtual a gente está fazendo de uma outra maneira, não existe ainda uma sala que fica todo mundo em círculo. Eu vou adorar quando alguém criar uma sala assim que fica em círculo, mas hoje ainda não temos, então virtualmente eu estou fazendo de um outro jeito, fica uma imagem mostrando como é que é essa peça de centro. Nessa peça de centro vai ter escrito os valores, e isso tudo eu estou falando do meu caso, mas não que seja uma regra, tá? Para mim é importante que tenha os valores, que tenha os combinados do grupo nessa peça de centro e algum objeto que para mim é importante que lembre natureza. Então eu sempre tenho os 4 elementos da natureza ali, em forma de potinho, um potinho d'água, um papel queimado para representar o fogo, potinho d'água para representar a água, um dente de leão para representar o ar, e que mais? E a terra mesmo, que eu uso também dentro de um potinho.
E o que eu sinto que traz uma leveza para dentro dos círculos é quando eu coloco algum objeto, isso quando é o presencial, né? Quando eu coloco algum objeto daquele lugar que eu estou indo. Por exemplo, na escola, os alunos escolhem que objeto que tem que ficar nesse centro. Eles tiveram lá uma palestra sobre CNV e eles gostam de uma girafa lá que eu tenho. Então, eles escolheram essa girafa para ficar dentro do centro. Se eu estou começando ali um trabalho numa escola, eu posso pegar um apagador, daqueles de apagar agora, não giz normal, mas que lembre o ambiente que eu estou ou que lembre aquelas pessoas que estão no ambiente. Tem alguns círculos que a gente pede para as pessoas levarem alguns objetos para fazer parte dessa peça de centro. E a peça de centro é sempre para me lembrar da equidistância, que traz igualdade. A partir do momento que está todo mundo igual, à mesma distância do centro, é como se o poder também fosse pulverizado, não existisse esse negócio de quem manda mais, quem manda menos, o facilitador não é ele que manda, está todo mundo igual naquele lugar. Aí eu me lembro bem das tribos. Então, representa a inclusão, o calor humano, a hospitalidade. Para isso que serve a peça de centro. Depois eu posso mandar algumas fotos para vocês, para ver como eu uso, né? Não que seja regra. E outra coisa importantíssima, que para mim é uma das coisas mais importantes no círculo, é o objeto da palavra. O objeto da palavra, eu acho que podia até mudar para o objeto da escuta, porque é a oportunidade que eu tenho de escutar a pessoa que está segurando o bastão da fala. O bastão da fala, ele regula o diálogo. Dentro de uma dessas tribos que a Kay Pranes estudou, tinha algo assim de, puxa, ela percebia quantas vezes dentro do círculo o índio que estava ali já se bastou com a voz do outro. O outro já trouxe o que ele queria falar, o índio só passava o bastão e falava algo do tipo que eu falo, né? Já estou contemplado. Não é isso que eles falavam, mas é como se fosse essa palavra, já estou contemplado. Então não é aquele desespero para falar primeiro, para mostrar que eu que tive a ideia. Eu estou dentro de um coletivo e que bom que alguém já colocou a minha palavra ali. Então, o bastão da fala serve para isso também, para regular o diálogo. A partir do momento que eu recebo e que alguém lá do outro lado já falou o que eu queria, eu posso só dizer, já fui contemplado. Permite a fala sem interrupção. Isso se entrar no acordo, né? Para mim é importante que entre no acordo, não interromper quem está com o bastão da fala. Então, se tiver esse acordo, não vai ter interrupção. Permite a escuta profunda. É um outro combinado também. A partir do momento que eu estou segurando o bastão da fala, eu tenho todo o tempo do mundo, não todo o tempo do mundo, mas eu tenho o meu tempo para pensar sobre aquilo que foi perguntado. Porque se, por exemplo, o bastão está lá com a Marisa e eu fico pensando na pergunta, eu não estou escutando a Marisa. Não está surtindo efeito o que a Marisa está falando, porque eu estou pensando no que eu vou falar. Aí eu não estou no aqui e agora. A partir do momento que a Marisa fala e eu escuto profundamente, e aí depois, a hora que chegar o bastão, eu vou pensar no que eu vou falar e vou ter tempo para falar. Eu não preciso correr. Isso para mim é o que faz o start do círculo, assim, que eu não preciso ser a primeira a falar, eu não preciso ser quem mostrou aquela ideia, porque o coletivo é mais importante do que qualquer outra coisa, e também eu tenho essa equalização de fala. O bastão da fala permite a expressão das emoções, isso eu vejo nos círculos que eu faço também. Tem aqueles alunos que são mais quietos, tem gente que fala que é tímido, mas eu não gosto de rotular. Enfim, o que eu vejo é que eles não falam tanto quanto os outros. E parece que quando eles estão com o bastão da fala na mão, eles ganham um poder de falar. Quem quase não fala, numa situação normal de fala quem quiser, na hora que passa o bastão da fala e eu sou uma aluna mais quietinha, eu começo a falar. A gente teve círculos assim de gente que nunca tinha escutado a voz da menina. E a menina começou a falar e falou, gente, eu não sei o que acontece, mas me dá vontade de falar quando eu tô com esse bastão na mão. Então, ele permite que pessoas que quase não se expressam, que se expressem. E como isso é importante para a comunidade, né? Enfim, de contemplar a fala, eu já falei sobre isso aqui com vocês. Agora, a gente vai para a parte mais importante de hoje, que eu, com toda a minha habilidade, zero habilidade de PowerPoint, eu coloquei em vermelho. Vocês viram? Só que eu me esforcei, né?
a gente vai falar da escuta dentro do círculo. Eu não sei aqui quem já foi escutado profundamente com qualidade, mas se eu sou escutada profundamente com qualidade por uma pessoa, imagina por várias pessoas dentro de um círculo que o foco está em mim. Ou que eu consegui compartilhar algo que eu escutei de outra pessoa e outras pessoas compartilharem outros pontos de vista sobre a mesma escuta. Foi a mesma fala da pessoa, mas para cada um chega de um jeito e cada um escuta alguma coisa, às vezes diferente, às vezes igual, mas tem uma riqueza de quando a gente escuta em grupo. Eu não vou ficar aqui muito falando de escuta, porque vários de vocês já estão percorrendo esse seminário há algum tempo. Quando eu falo de escuta de qualidade, é aquela, sem interromper, sem concorrer com a dor, tudo isso. Mas o que eu vou propor aqui hoje, de vocês experimentarem, e aí vai um pouquinho daquele pré-work que eu falei, que eu não sei se todo mundo escutou, mas para vocês pensarem dentro de uma prática, para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, alguma coisa na vida de vocês que pode ter sido um desafio, e aí eu vou falar para que vocês não precisam pegar o desafio super desafiador, vocês podem pegar um mais light para a gente ir treinando aqui, ou uma celebração, alguma coisa que vocês queiram trazer da vida de vocês que foi um motivo de celebração. Pensar em mais ou menos 4 minutos para fazer essa fala. Então, vocês vão ter algum tempo para trazer, né, ou uma celebração ou um desafio de vida. E aí, as outras pessoas, enquanto um está falando, as outras pessoas vão escutar profundamente. Eu forneci aí no chat uma lista de sentimentos e necessidades. Não que vocês tenham que usar, mas para quem se sentir confortável e queira se apoiar nessa lista, eu gosto às vezes de quando eu estou escutando, eu não olho a lista, mas depois que a pessoa para de falar, eu dou uma olhadinha na lista para ver se tem algo que eu escutei e que não me veio em palavras. Então é para isso que eu uso essa lista. Aí a proposta é que cada um, em 1 minuto, dê um retorno para essa pessoa do que escutou. Não do que ela achou da história, não do que eu faria no seu lugar, mas só do que eu escutei da pessoa. Então, ela vai ter ali algum tempinho para poder falar o que ela escutou da pessoa. E todos vão fazer isso, né? Alguém conta, os outros todos devolvem a escuta e depois vão para outra história. Cada um vai ter esse tempo de 4 minutos para falar e o tempo de retorno de escuta. Tem alguma dúvida nessa próxima proposta de exercício? Deixa eu até pegar ele aqui, que eu escrevi. Vai demorar um pouquinho essa prática. Lê, eu estou pensando de antes de ir para essa prática, são quase 8 horas. Eu pensei em dar os 5 minutos do xixi e da água. Tudo bem para vocês? Depois a gente vai entrar e vamos ficar aí uns 28 minutos nessa prática. Pode ser? Então, bora. Colocar a música lá do Abaju. E aí, quando estiver acabando, diminuindo o volume da música, a gente volta. Eu coloquei ali no chat. Depois vocês dão uma lida para ver se entenderam essa prática. Mas cada participante vai trazer um caos, uma história, em 4 minutos. E quem ouviu terá 1 minuto para retornar o que escutou. Aí sem aquelas armadilhas da escuta, sem aconselhar, sem julgar, sem concorrer com a dor. Dor ou alegria, né? Porque pode trazer uma celebração. E caso vocês queiram, podem usar essa lista que eu passei ali em cima no chat. Eu passei algumas listas de sentimento e necessidade. Mas só se quiser. Se não quiser se apoiar nelas, só trazer o que escutou da pessoa. Então, o que trazer, né? Algum desafio que já viveu ou tem vivido, ou algo que tenha sido ou está sendo motivo de celebração. Aí eu vou pedir que vocês elejam um representante para depois falar na plenária, assim, sobre como é que foi essa experiência para o grupo. Tá bom? Todo mundo entendeu? Galera, ponta firme. Lê, pode abduzir, então, o pessoal para as salas. Esse aqui, eu pensei em fazer quarteto. 4 pessoas.
E aí, em 28 minutos, a gente traz vocês de volta. Só um minutinho que eu tenho que configurar os quartetos agora. Ah, tá. Para ir a alma junto da pessoa. Ó, deu tempo até da galera comer. Tainá, que você tá comendo aí, Tainá? Eu comi também. Só para eu ver se eu entendi, uma pessoa fala 4 minutos, as outras 3 respondem 1 minuto o que escutou daquela pessoa. Depois vai minuto trocando. cada um. Cada um vai ter 1 minuto para devolver aquilo que escutou. Tá. E aí o exercício é trazer essa equalização aí para que todo mundo consiga trazer. Mas também é aquilo, se vier alguém falar mais, é porque era para ser assim. Mas também dá para incentivar a pessoa a continuar falando? Aí é com cada grupo, cada um vai ter o seu perfil. Vão ter 2 grupos que vão ter 3. Ah, não. Esses grupos de 3 vão ter um tempinho mais para falar. Não, um grupo vai ter uma pessoa a mais. 5. Ah, é? Aí esse de 5 vai ter um tempo a menos para falar, então. Volta mais um pouquinho, por favor. Renata, a gente foi abduzido. Foram, tava com saudade de vocês. É o bonde dos revoltados aqui. Nossa, não deu tempo aqui, Rê. Eu não aguento mais falar com o Leandro, gente. Já deu. Só mais 2 minutinhos, dá? Manda o Leandro para um grupo, então. Daí eu ia ficar sozinha, eu ia chamar vocês antes. Mas então, a ideia agora aqui de trazer para esse momento, vocês escolheram, acho que alguém aí para representar o grupo. A vontade de escutar todo mundo, mas eu tenho que cuidar desse horário, já são 8h33. Mas eu queria escutar vozes de como é que foi teve algum impacto de ser escutado por mais de uma pessoa dentro de um grupo? Como é que foi isso em cada grupo? A questão da escuta mesmo. E está aberto para quem já quiser falar sobre o seu grupo. Como é que foi essa experiência? Pessoal, eu não consigo ver todas as telinhas, então eu não sei se alguém levantou a mão. Qualquer coisa, me desculpem. Eu tava no grupo de 5 e claramente, eu fiquei feliz, inclusive, que o resto da galera falou, poxa, precisava de mais tempo. Não conseguimos fazer todos. Mas teve uma coisa que a minha leitura foi bacana, como existiu um consenso do grupo de não se apressar. Então, não tivemos interrupções de fala, eu não fui ouvida, então não posso dizer como pessoa que teve as devolutivas, mas como quem espelhou, eu observei que algumas expressões, algumas palavras marcaram todo mundo e todo mundo trouxe essas palavras, espelhando a pessoa, como muda de acordo com o próprio repertório da pessoa. Então, o sentido é muito parecido, mas as expressões mudam de acordo com a pessoa. E como traz, em alguns casos, ficou claro para mim como traz a personalidade da pessoa no espelhamento. Como é isso, por mais que você esteja espelhando, você não se anula. Vai sempre existir uma parte de você ali. E eu tive essa leitura. Se alguém mais do grupo quiser trazer alguma coisa. Acho que o Renato quer trazer alguma coisa. Não, só estou concordando. A Marina trouxe perfeito. É isso, né? Como aquela fala daquela pessoa, em algum momento também é minha, né? Esse negócio do coletivo fica vibrante num grupo. E o que eu estou escutando é que o grupo foi cuidado, assim, de não ter interrupção e de cada um trazer... Teve coisas repetidas, mas que cada um com a sua expressão do que viu.
Mais ou menos isso? Valeu, Marina. Mais alguém? Alguém quer falar do nosso grupo? Pode falar, Carla. Não, mas eu cedo a palavra, se alguém quiser. Não? Bom, Renata, foi uma experiência extremamente rica. Tivemos uma união em termos de celebrações. O grupo foi todo na mesma temática da celebração. Então, isso mostrou a conexão que se estabeleceu no grupo, né? Talvez em algum momento alguém não quisesse falar de celebração, mas a energia e a homogeneidade que se trocou ficou dentro dessa vibe. E o que é muito interessante quando você vê as devolutivas é a diferença entre o que você diz e o que o outro percebe. Porque tem aquilo que você verbaliza, tem aquilo que não foi verbalizado, mas você passou e a outra pessoa captou a sua maneira, né? Mas eu acho que foi extremamente rico para mim, eu não posso falar pelas outras, mas é interessante você aprender a ouvir, a escutar, a estabelecer consensos e acordos. E talvez pelo fato de eu ter feito acordos e pactos em co-living, isso também ajuda um pouco a gente a aprender a trabalhar em grupo, né? Ouvir e ser ouvido. É muito bom, eu gostei muito. Agradeço a todas. Gratidão, Carla. Eu escuto que o grupo vibrou igual na questão da celebração, né? Então, até quem não veio com essa temática, no fim, foi transformado ali por um momento. Exato. O poder do coletivo, né? Sim. Quem mais? O que me chama a atenção é o cuidado com a estrutura e como que a gente encontra essa forma de contemplar todos, né? Acho que é um belo de um exercício, assim, e no grupo que eu participei, eu celebro muito essa fluidez, assim, acho que estamos no caminho. Gratidão, Camila. Eu digo que hoje foi hard, de todo mundo ter os 4 minutos. Tem círculos que a gente fica com foco só, né? Mas hoje eu quis trazer um gostinho para cada um, assim. Acho que a Eblísia queria falar também. Uhum. Não como a conexão de celebração, a gente teve celebração, a gente teve angústia, a gente teve vivência, a gente não conseguiu, inclusive, ouvir todo mundo, mas eu sinto que todas nós estávamos em um processo, algumas com mais incômodo, outras com menos incômodo, até um processo de celebração, que foi o que eu trouxe, ele tinha a ver com isso, com transmutação, então com agitação também, muita revisão e liberdade. E eu achei isso tão gostoso, porque a gente estava ali tentando se cuidar e se conectou nesse processo. E, de uma certa forma, eu até celebro como uma possibilidade esse lugar de círculo nessas caixinhas quadradas que a gente se encontra. Para mim, eu vejo isso como uma oportunidade muito grande. E, nesse momento, a pandemia está colocando a maioria das pessoas só nesse tipo, só nessa modalidade. E também é angustiante. Só que eu celebro como uma oportunidade que eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, trocando sempre com vocês que estão cada um num canto, especialmente aí no Paraná, né? Então eu fico muito feliz por isso. É isso. Gratidão, Eblísia. Trouxe aí uma sincronicidade, mesmo que cada um traga uma história, um de celebração e outro não, mas que, de algum modo, elas caminharam juntas. Mesmo a história que você trouxe, que era de celebração, teve ali um...
mais de desafio. Pode falar, Lise? Sim, sim. Eu queria dizer que hoje essa é a 5ª reunião que eu participo e foi ótimo, todas elas foram muito produtivas, foi muito legal, todas muito poderosas. Mas tem uma coisa me incomodando em todas elas, assim, né? A ausência, não a ausência, mas a presença maciça, quase, de mulheres e poucos homens. Eu quero os homens nas rodas de conversa. E a gente precisa trazer esses homens para conversar juntos, sabe? E eu não sei se eles não vêm porque não querem ou se eles vêm porque a gente não dá espaço. E ou se vem porque, enfim, não sei porque não vem, não sei. Mas eu fico pensando assim como a gente pode trazer os homens para esses lugares de fala, que eu acho que é muito importante, que é um momento muito poderoso para todo mundo. Então, eu fiquei pensando, hoje eu fiz 5 grupos. E se eu contar, eu acho que em porcentagem, 80% eram mulheres. E são rodas de poder, são rodas de conversa, são rodas de escuta profunda, rodas de teatro. Então, não sei. Eu tô com isso. É isso. Eu escuto que é importante a gente escutar os homens, que faz uma diferença quando tem essas energias distribuídas, principalmente num grupo, né? Quando a gente está fazendo uma escuta em grupo. Eu simpatizo com essa tua angústia. Eu também gostaria de escutar mais homens, e ainda bem que temos grandes homens aqui entre nós. Sim, sim. Mas vamos pensar aí num projeto futuro para isso, para escutá-los. Marisa. No meu grupo tinha um homem, fiquei muito contente. A gente não combinou, fez um combinado de quem que seria a líder, viu, Renata, para falar. Então eu vou falar e depois o resto do pessoal, se quiser, complementa. Mas a vivência foi maravilhosa. Faltou um pouquinho só de tempo para a última pessoa que acabou ficando com menos tempo, deu para a gente dar pouco feedback assim para ela, né? Falar pouquíssimo. Mas assim foi muito interessante e a nossa fala começou com um homem falando, que foi muito legal, muito bacana, e o que eu gostei desse exercício foi visualizar como assim uma única situação, né, de uma pessoa é visto pelo resto do grupo. Tem muitas coisas iguais, mas também tem muitas coisas diferentes, né? Vai depender muito da pessoa que está ali na presença, ouvindo, ela enxerga outras coisas, e isso a gente pode ver nitidamente no nosso grupo. Eu, como falante, né, vamos dizer, quando eu contei a minha situação, foi muito bom ter a escuta empática deles, né, as várias visões, e uma mais rica do que a outra, me tocou muito o coração. Então, uma gratidão aí ao meu grupo maravilhoso e a todos vocês aí que fizeram parte dessa vivência. Gratidão, Marisa. Isso que você falou é o que fica mais forte para mim numa escuta em grupo. Eu tô ali, eu tô presente, mas cada pessoa às vezes vai escutar algo para complementar uma escuta. Então é um preenchimento de uma necessidade de ser ouvida. Para mim tem a ver com o círculo de construção de paz, que é a ferramenta, nem gosto de falar em ferramenta, mas que é a estrutura. Mas quando eu falo de escuta, é aí que chega. É quando várias pessoas traz ali não só o que escutaram de palavras, né? Teve um grupo aí que falou, não é o que está além disso, é o que está por debaixo daquilo, das palavras. Tem mais algum grupo para falar? Acho que foram todos, Lê? Tem o nosso, e eu estou borboleteando. Vai lá.
Eu fiquei de guardiã do tempo, agora eu tô percebendo que porque para mim é importante que todos fossem ouvidos, então eu tinha esse valor, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa tá falando, eu também não me sinto confortável de ficar baixando o olhar para o cronômetro. Às vezes eu fico com receio de eu falar que, tipo, a pessoa tá num momento super delicado, assim, eu não quero sinalizar que deu tempo, a pessoa e cortar o ritmo. Só que ao mesmo tempo eu tô frustrada porque a gente não conseguiu ouvir todo mundo. Então, e aí é um equilíbrio muito delicado, assim. Eu queria trazer isso, compartilhar. Daí, se alguém do grupo quiser complementar outras coisas, porque de todo modo eu sinto que a gente se conectou bem, assim. Foi muito gostoso poder ter essa troca. Eu recebo a tua frustração. Gratidão por falar e por trazer isso. O tempo sempre o Senhor do Tempo é o mais desafiador dentro de qualquer espaço. Mas é isso. E falando em tempo, eu estou borboleteando aqui porque já passou bastante do nosso tempo. Mas eu ainda gostaria de perguntar através do chat mesmo. Eu acho que a gente já mergulhou bastante sobre escuta. Lê, você quer complementar alguma coisa sobre a escuta dentro do círculo? Eu queria só falar uma frase, talvez para a gente fazer alguns links assim e levar algumas reflexões, né? A gente vem fazendo essa série de seminários e percebam que alguns têm a ver com uma escuta intrapessoal, né? Eu escuto a mim mesmo, meu silêncio interior, escuto meu corpo, escuto meu coração, né? Tem algumas escutas que são interpessoais, eu com o outro que está na minha frente, e tem algumas que já vão indo para o coletivo, para o social, né? Que é o caso dessa aqui, que tem a ver com círculos. Então, percebam que a gente exercitou um pouco hoje a escuta a partir de pontos de vista diferentes, não é de um para um, não é um diálogo aqui. Porque quando eu falo alguma coisa para uma pessoa e recebo dela, é uma qualidade. Agora, quando eu falo para 3 ou 4 ou 10 e recebo das 10, por que será que Cristo tinha 12 apóstolos, né? Ele não tinha um. Ele tinha 12 pontos de vista diferentes nas questões, né? E cada um tinha uma qualidade diferente. Então, para a gente experimentar um pouco o poder do coletivo na escuta, que a Marisa um pouco trouxe, a Carla, né? Quando eu trago uma questão, as pessoas vão complementando com palavras diferentes e pontos de vista. E às vezes eu nem simpatizo com o ponto de vista, mas entra em mim e depois eu vou matutando, opa, tem sentido. Então, o quanto poderoso é essa escuta a partir do circular, do compartilhado e dando espaço para cada um trazer. É importante ter esse guardião do tempo para equalizar e intervir mesmo, assim. É importante dar essa voz para todos, a vez e a voz, né? Tem esse princípio da vez a voz importante. É isso, falei. Sim, gratidão, Lê. O Leandro, a gente precisa trabalhar junto para sempre. Ele me traz uma terra necessária para mim. A Lise está com a mãozinha levantada, Lise? Ou não? Foi sem querer. Tá. Então agora... A Ana está com a mãozinha levantada. Ana? Acho que está sem som, Ana. Eu pelo menos não estou escutando. Entrou meu som agora? Então, eu não sei se é intra, se é... Como é que é? Não sei qual é o nome aí, Leandro. Depois tu diz. Mas eu acho que eu vi uma coisa nesse diálogo. Eu vi aquilo que a Renata falou. Tem muito... Quando eu via um e outro falando, e foram 3 vezes que eu vi eles falando. 3 vezes cada pessoa. Eu entendi, eu vi como é que aquela pessoa é. Não sei explicar. É o jeito que ela é. Ficou claro, porque se repetia. Então, é bem aquilo que a Renata falou. Tem coisas por trás e eu vou entender um jeito melhor. Eu escrevi muito assim rápido. Quem deve ter de tudo direitinho é a Patrícia. Mas é que por trás do que as pessoas falam, se a gente fizer uma escuta profunda, tem muita coisa ali. E aí eu ouvindo de forma plena essa pessoa,
eu entendo melhor o jeito dela se conectar. E não fico ouvindo os macaquinhos, ela tá querendo dizer isso, ela tá querendo dizer aquilo. Não, eu tô ouvindo a pessoa, ela é assim, com todo mundo. É assim, é o jeito. Então, fica até mais fácil de eu saber como eu me comunicar com ela. Então, fica tudo muito mais fácil. Muito obrigada, Renata. Gratidão, Ana. Eu me conecto sempre com as contações de história, assim, né? Tem aquela frase de o inimigo é apenas alguém que eu desconheço a história. É mais ou menos isso. A partir do momento que eu estou entendendo a história, ele tá tendo a oportunidade de falar, eu me conecto com aquilo, porque de algum jeito já senti algo parecido, já precisei daquilo. Mas é isso, gente. Então, agora, a minha proposta é só fazer um check-out, porque a gente está encerrando o nosso círculo, e aí, através do chat mesmo, colocar em uma palavra ou duas, como é que eu estou saindo desse círculo. Não vai dar tempo de eu ler tudo aqui, mas eu acho que a gente vai correndo o olho e vai vendo o que um escreveu, o outro escreveu. Feliz, encantada, animada, energizada, conectada, impressionada, contemplada, reflexiva, entusiasmada, impressionada. Satisfeita, bem. Legal. E tá saindo uma grande ideia desse círculo aqui hoje, que é a gente olhar para a escuta da masculinidade. Masculinidade, é isso? Algo nesse sentido, que eu já estou super gostando, mas agora realmente não vai dar tempo de falar um pouco mais sobre isso. A gente pode pensar numa próxima escuta aí, Lê, jogando no ar, assim. Uma escuta ainda antes de finalizar o seminário. E agora que a gente fez o check-out, que é como é que eu estou saindo, investiguei como é que eu estou saindo e vi o grupo, a gente vai para o nosso encerramento. Lê, você quer trazer alguma coisa antes do encerramento? Algum recadinho paroquial? Não? Só eu vou compartilhar o link das nossas percepções, só isso. Sim. Isso é bem importante. E aí, pode... e aí já vai para o nosso encerramento. Uhum. Vamos lá? Bora. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Parei para ouvir o silêncio, e no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. É isso, povo. Podem abrir microfone. Eu agradeço e peço desculpas, assim, que a gente passou do tempo, realmente. Não vou me desculpar, porque estava tão gostosinho. Mas obrigada. Gratidão, Rê. Foi muito especial. Obrigada, Eu nem vi o tempo passar. Acho que a desculpa tinha que ser de ter pouco tempo, tinha que ser mais tempo. Eu concordo. Também queria mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gratidão. Adorei. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Rê. Gratidão, Renata. Grata, Rê. Valeu. Obrigada, Rê. Foi lindo. Obrigado. Tchau, gente.